Shalom a todos, sejam bem-vindos nos caminhos da Torá Sharon, eu sou a Sharon. E hoje nós vamos ver uma Mishnah, nós estamos no capítulo 3, Mishnah 16. É uma Mishnah curta, olha só, ele está aqui o meu livraço, o livraço do senhor Irving Bunim, aqui a Ética do Sinai, né? A nossa playlist sobre ética, as grandes máximas, né? As máximas dos grandes sábios do Talmud. É uma Mishnah curta, mas isso pouco importa, porque não vi nenhuma até agora, nenhuma Mishnayot que não tenha sido nem interessante ou importante para nós, é muito importante. Então sejam todos muito bem-vindos e vamos estudar as Mishnayot, a Mishnah 16 do capítulo 3. Boker Tov, Tzaharayim Tovim, Erev Tov, Laila Tov, dependendo do horário que você for assistir ao vídeo, vamos para a Mishnah. O Rabi Ishmael diz: ser levemente submisso com o superior, benévolo com os mais jovens e recebe a todos os homens com alegria. Então vamos entender o que isso quer dizer. Sob a ótica, pelos olhos, pelas lentes, como as pessoas falam, do senhor Irving Bunim, que simplesmente comenta, né? Comenta a Mishnah. Aqui não existem discussões, aqui não existem competições, nada, ele simplesmente comenta. As palavras desta Mishnah são genéricas e vagas e permitem-nos diversas interpretações. Uma coisa bem importante é ter lido isso, que é o seguinte: vamos sempre lembrar que Deus é imutável. E se nós acreditamos que a Torá é a palavra divina, ela teve uma transmissão divina, ela é de Deus, ela também é imutável. Porque se Deus fosse mudar a sua lei, então ele seria imutável. Ele teria até dito, não é? Que não é perpétua, que você pode fazer o que quiser, mudar ela, subtrair, adicionar coisas. O que é importante falar isso agora? Por que é importante? Porque ele deixa aqui, ó, vou ler esta frase, a primeira frase novamente. As palavras desta Mishnah são genéricas e vagas e permitem-nos diversas interpretações. Por quê? Porque as interpretações são livres, sim. As interpretações são livres. Não quer dizer que você tenha acertado ou errado, ou seja lá o que for, sobre a interpretação, mas você deve interpretar. Nós trazemos para os dias de hoje Mishnayot que são muito antigas. Nós sabemos que o Talmud foi terminado ali. Na verdade, o Talmud nunca terminou, né? Não tem fim. Mas ele foi editado, publicado, terminado, acabou. Agora já colocamos toda a Gemara, a Mishnah aqui dentro no ano 500 da Era Comum. Então nós estamos lá em 2025, está muito longe isso. Nós queremos trazer para os dias de hoje. O senhor Irving Bunim trouxe para os dias dele, que era lá em 1900. Em 1901 ele nasceu, então em 1960 e poucos essa publicação dele, esse livro dele foi publicado. Então nós vamos trazer para os dias de hoje, né? E ele para os dias dele. Então nós precisamos obrigatoriamente interpretar essas Mishnayot, não é? Para poder tirarmos proveito dos ensinamentos. Então ninguém mexe na Torá. Porém, todavia, nós interpretamos não só a Torá, mas também as máximas dos grandes sábios. Talvez a mais simples seja, né, dentre essas, quando ele fala de interpretações, ele vai dar algumas. Talvez a mais simples seja quando você encontrar um Rosh é o cabeça, né? É o cabeça, é o líder, né? Nós temos o Nassi, que é o presidente, né? As palavras em hebraico, e o Rosh, né? Quando a gente fala assim, ó, Rosh Hashanah, é a cabeça do ano, Rosh Harodesh, é a cabeça do mês. Então, é o comecinho, né? Então ele diz que aqui talvez seja a mais simples quando você encontrar um Rosh, um líder respeitado ou um grande pensador, né? Diz o Rabi Ishmael, seja calmo, né? Aqui no hebraico está calmo, a palavra seja leve, né? Com essa pessoa, seja leve, rápido e ágil. Esteja alerta para reagir à situação conforme ela se desenvolva e deixe-o liderar. Então ele está ali liderando, você tem que ser leve, ágil e rápido. Mas quando você falar com um jovem,
shohoret, tá? Vem da raiz shahor, que significa preto, querendo dizer uma pessoa cujos cabelos ainda não estão grisalhos. Seja com essa pessoa, com este mais jovem, paciente, complacente e amável. Ele é jovem e inexperiente. Não espere dele o impossível. Essa é uma interpretação, não é? A Mishnah pode se aplicar ao domínio das questões práticas e nos ensinar a ser leves, a ser calmo, não é? Rápidos em seguir um líder, o Rosh, cujo sucesso nos negócios ou assuntos práticos seja comprovado. Então é comprovado, você entendeu que ele é realmente um líder naquele assunto. Como disse Emerson, ata o teu carro a uma estrela. Olha só. Se a sorte de uma pessoa está em ascensão, parece prudente se juntar a ela. Contudo, hesite mais no caso de um jovem. Venoar, descanse, vá com calma, antes de se arriscar com alguém que ainda precisa provar sua capacidade e coragem. Aqui nós já vamos dar um adendo para que fique muito explicado, que fique muito claro. Quando ele diz aqui, se a sorte de uma pessoa está em ascensão, parece prudente se juntar a ela. Vamos remontar lá ao passado, vamos lá atrás. Não quer dizer aqui que quando uma pessoa está se dando bem, nós devemos nos grudar nela e tirar proveito do sucesso dela. Não é isto que ele quis dizer. Sermos interesseiros, né, com a pessoa. E depois, mais adiante, ele vai dizer, contudo, hesite mais no caso de um jovem. Por quê? Porque vá com calma antes de arriscar coisas, né, com alguém que ainda precisa provar capacidade e coragem. É bem pontual aqui, não é num âmbito assim, como nós diríamos hoje, realmente sermos interesseiros, seja na política, seja na sociedade, seja na religião. Não é isso, mas como nós vimos em várias Mishnayot, nós não devemos nos sentar com pessoas que ficam falando assuntos frívolos. Nós devemos sentar e aproveitar e estudar Torá, falar de Torá, não é? Não perder o foco e tudo mais. Então aqui o que ele quer dizer é que quando realmente você saber com quem você anda, com quem você aposta as suas fichas, não é? Então se você vê ali que a pessoa, se a sorte de uma pessoa está em ascensão, como diz aqui, né? É essa pessoa que nós devemos nos aliar, nos juntar. É como quando nós olhamos para os atributos que não são de Deus, mas os atributos das ações de Deus, nós olhamos e dizemos, nós precisamos aprender a emular, a imitar, né? Então nós também precisamos saber imitar os grandes mestres quando nós enxergamos que ele é um grande mestre. Não é? Nós não vamos nos juntar ali com pessoas que nada sabem, com pessoas que estão com má sorte, é nesse sentido, né? Nós vamos agregar ali, mas com pessoas que estão em ascensão deste mazal, desta sorte. Ao mesmo tempo, ele diz para manter a calma quando você pensa em fazer isso com alguém que é inexperiente. Quando ele está explicando aqui, nós podemos entrar no mundo dos negócios, não é? Nós temos lá um dinheiro para investir, esse dinheiro é pouco ou é tudo que nós temos naquele momento e nós vamos arriscar num jovem que entrou agora. A gente tem aí as Bitcoin, não sei mais o que. A pessoa começou agora a investir nisso, isso é uma coisa nova e eu vou lá e arrisco tudo que eu tenho. Não, nós precisamos ter cautela, calma, né? E também sermos leve como líder e nós precisamos olhar e ver, está dando certo para esta pessoa, eu vou ver o que está acontecendo ali, é uma pessoa capacitada, né? Sei lá, já tem seus cabelinhos brancos, então nós vamos nos juntar ali, né? Quando na ascensão desta pessoa, nós vamos investir ali, não vamos arriscar naquela pessoa, naquele lugar, naquele negócio que é mais fácil estar fadado ao fracasso do que ao sucesso pela incapacidade, pela jovialidade, porque nós não tivemos provas ainda sobre isso. É nesse sentido. Então não seja um interesseiro, tá? Não é isso. Mas os seus interesses, os seus olhos, eles devem estar voltados para aquilo que aparentemente, ou melhor, que já foi provado que deu certo, não é?
ele está interpretando. Esta Mishnah também sugere que se deve moderar a influência excessiva de um Uroshi. Olha só, também sugere que se deve moderar a influência excessiva de Uroshi. Quer dizer, ele é Uroshi, ele é um líder, mas é uma pessoa, ainda assim é um humano como você. Nós sempre temos que ter discernimento, um entendimento das coisas, não é? Então, também sugere que deve se moderar a influência excessiva de um Uroshi, um líder autocrático. Olha só. Quando um grande homem fala com você, aceite as suas opiniões de modo calmo, né? De modo leve, você aceita as opiniões deste grande líder. Com leveza, cautela e reservas. Examine as suas ideias para ver o que realmente valem, porque não se engane. Olha como é eclético aqui, como dá para nós entendermos de várias maneiras. Não se engane, não é só porque é um líder. Não é só porque eu estou aqui no YouTube que você vai acreditar em tudo que eu digo, porque eu posso errar, eu sou humana. Não é só porque é um rabino e ele tem lá um rabinato e ele... Não é só porque é um expert naquilo, não é só por isso. É também por isso, não é? Então veja lá se as ideias dele é o que realmente valem. O fato de ser uma autoridade em determinado assunto não o torna infalível, nem um oráculo para tudo. Infalível, ninguém é. Oráculo, muita cautela, muita cautela. Sabe quando você abre um livro, né? Quando você abre a Torá e acredita que ela é um oráculo, eu vou abrir aleatoriamente, um dedé é aquilo ali que eu tenho que fazer no dia, ou aquilo ali está falando para mim, muita cautela. Né? E olha que nós estamos falando da Torá. Então imagine quando nós estamos falando de pessoas, quando nós estamos falando de pessoas que são iguais a nós. Então ela tem muito entendimento naquele assunto, mais entendimento do que nós vamos ter leveza, vamos prestar atenção, vamos ver se ela está em ascensão, vamos nos unir a ela, mas vamos ter a cautela para entender que não é só por isso que nós vamos fazer tudo o que ela disser, né? Ou tudo o que ela faz. Por quê? Porque ninguém é infalível e também cuidado com os oráculos. Pessoas metidas a oráculo. Por outro lado, tampouco se impressione demais com as ideias brilhantes e o frescor dos jovens, pois no seu vigor e atrevimento se encontra a sua limitação. Aqui é o seguinte, sabe quando você é jovem e não tem medo de nada? Né? Não tem medo de nada. Quem tem medo tem ressalva, né? Nós não estamos falando aqui de temor, tá? De temor a Deus, não. Nós estamos falando de medo. Aquele jovem que não tem medo de arriscar, aquele jovem que não... É como se ele não percebesse, como se nós não percebêssemos que um dia nós vamos ficar velhos. Então a gente vê atitudes arriscadas, atitudes irresponsáveis, às vezes, de jovens, e a gente tá ali seguindo, achando maravilhoso e tal. Também não. Então sempre a leveza e a cautela é uma constante, deve ser uma constante na nossa vida, em tudo que nós vamos fazer. E essa parte é muito interessante, mesmo que a Mishnah seja curta. Então vamos de novo. Por outro lado, tampouco se impressione demais com as ideias brilhantes e o frescor dos jovens, pois no seu vigor e atrevimento e se encontra a sua limitação. Ele se limita ali por quê? Porque quando você é atrevido demais, corajoso demais, é a mesma coisa de quando você é covarde demais, quando você é submisso e tímido demais. Tudo que é demais, aqui na quantidade se encontra a limitação. Não é? Por quê? Porque o caminho do meio é que é o caminho ideal para todos nós. O caminho do meio. Para, pensa e olha, observa, está muito atrevido, está arriscando tudo, estou muito empolgado para fazer igual, para seguir esse assunto, essa diretriz, esse comportamento, essa atitude, essa solução para esse problema, e às vezes você não para pensar que aquela pessoa está agindo daquela maneira porque é atrevida, porque é jovem, porque não tem medo de nada, porque nós não temos medo de nada quando nós somos bem jovens. Eu não sei vocês, mas eu não tinha medo de coisa nenhuma. Na verdade, eu não tenho medo muito ainda até hoje, mas eu não tinha medo de coisa nenhuma, não é?
E esse medo traz também a cautela. Bom, esse é interessante, pode parecer simples, mas não é não. Quantas vezes, hein? Quem nunca? Quem nunca olhou e disse, mas olha só, que empreendedorismo, que maravilha, você vai lá e faz tudo igual para você dar ruim. Você nem foi ver se para o outro não deu ruim também? Então nós temos que ter as duas coisas. Ou se não assim, olha só o sucesso daquele, como que não vai dar certo? Ele sabe tudo, é um expert nesse assunto. Não é só porque ele é um expert nesse assunto que ele é infalível. O que ele serve para você. Por quê? Porque o que dói no seu sapato, aí a pedra que aperta no seu sapato, né, não é o mesmo que do outro. Isso me disse uma amiga ontem. Então, você veja que não é bem assim. A dor que dói em mim talvez não seja você. A que dói em você. Então, também aquilo que dá certo para o outro não necessariamente vai dar para você. Discernimento em todos os minutos da nossa vida. Vamos fazer a bênção da água. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, she'akol nihya bidvaro. Como nós somos empolgados, né, com as coisas. Bom, a sabedoria vem com a maturidade e a experiência. A sabedoria vem com a maturidade e a experiência. Nós não estamos aqui, nem ele está aqui, tirando de lado, dizendo que um jovem não possa ser sábio. Pode, e tem muito velho aí que não é sábio. Como tem muito jovem aí que é sábio. Novamente, nós temos que ter discernimento, né? Você olha uma coisa aqui, você estuda uma coisa lá, mas quem decide é você, né? Bom, a sabedoria vem com a maturidade e a experiência, nem sempre. Ouça tudo, mas analise e examine seus pensamentos antes de decidir aceitá-los. Não seja uma moranga na carroça que vai para um lado e para o outro. Não seja mais um na manada. Se você resolver fazer parte de um bando que vai todo para o mesmo lado, que seja uma decisão sua. E não porque você viu o bando indo para aquele lado. Você precisa decidir isso. Então você precisa ir também para o outro lado. Nós precisamos conhecer os dois lados desta moeda para saber o que queremos, se é caro ou se é coroa. Para Dom Isaac Abravanel, esta Mishnah ensina que um meio termo resolve o problema. O meio termo resolve o problema, como nós dizemos. E por isso, nesse momento, eu vou ler novamente a Mishnah. O Rabi Ishmael diz: ser levemente submisso com o superior. O que é levemente submisso? Você obedece, você é levemente submisso, mas não é só porque ele é seu superior que você vai acatar tudo o que ele disser. Benévolo com os mais jovens, mas não fazer tudo o que ele está fazendo só porque ele é um corajoso. Benévolo, com um pouquinho de restrição aqui, um pezinho para trás, porque você também já foi um jovem um dia, né? Claro que se for um jovem aqui seguindo outro jovem não vai dar. E recebe a todos os homens com alegria, o jovem ou o não jovem, o sábio ou o não sábio, o líder ou o não líder, qualquer pessoa com muita alegria. Bom, então para o Dom Isaac Abravanel, esta Mishnah, ele tem comentários da Torá maravilhosos, viu? De toda a Torá, Isaac Abravanel. Esta Mishnah ensina que um meio termo resolve o problema, por isso que data está no meio, que é o caminho do meio, discernimento. O Rabi Hanina ben Dossa ensinava que todo aquele que agrada ao espírito de seus semelhantes agrada ao espírito do onipresente. O que isso significa? Quando nós falamos tanto lá sobre Lashon Hará, quanto nós falamos, enfim, em prejudicar alguém, nós sempre dizemos que aquela flecha bumerangue, nós sempre falamos que aquele mérito negativo que você acaba adquirindo da pessoa, absorvendo dela, ou o mal que você faz quando você fala uma maledicência, o mal que você faz, que nós fazemos para algum semelhante, metaforicamente, machuca, incomoda a Hashem, Deus. Por quê? Porque somos filhos dele. Então, quando você trata um semelhante bem, você também agrada. Então, todo aquele que agrada ao espírito de seu semelhante, agrada ao espírito onipresente de Hashem.
Isso indica que devemos nos empenhar em ser agradáveis para com os outros, sem distinguir entre os diferentes tipos de pessoas. Seja agradável para todo mundo, seja leve e tenha discernimento. O Rabi Elazar de Modim nos adverte acerca do pecado de envergonhar o seu próximo em público. Isso aqui é bom, porque... deixa eu ver aqui. Eu pulei uma frase aqui que é importante antes dessa. Em contraste a isto, né, em contraste ao fato de ser sempre agradável com as pessoas, então, em contraste a isso, o Rabi Dossa ben Arquinas sugere que é melhor evitar certos grupos de pessoas, tá? Isso aí nós já sabemos. Então, desde ali onde diz, você vai se juntar àquelas pessoas que mais se parecem com você. Não significa que não possa haver ali e não deva haver ali discussão e pensamentos diferentes. Todo mundo no grupo pensar igual, o grupo não cresce, mas que todos tenham o mesmo objetivo, o foco é o mesmo, né? E que eles diverjam ali, mas o foco seja o mesmo. Né? Então vamos cuidar de evitar certos grupos de pessoas. Aí sim que vem a frase que eu estava falando. O Rabi Elazar de Modim nos adverte acerca do pecado de envergonhar o seu próximo em público. O Rabi Ishmael, portanto, né, o da Mishnah, nos ensina um meio termo racional em relação às pessoas. Se alguém for um cabeça, né, um líder, um roche, né, superior em caráter e sabedoria, não em cargo, tá, gente? Receba-o cordialmente e sirva-o respeitosamente. Não se mantenha, pause, voltando. Não se mantenha em alta estima perante ele. Vamos retomar aqui a frase. Se alguém for um cabeça, né, um líder superior em caráter e sabedoria, receba-o cordialmente e sirva-o respeitosamente. Não se mantenha em alta estima perante ele. Mas com os jovens, seja calmo e ponderado, sem, no entanto, ir a ponto de recebê-los com a testa franzida. Receba a todos com bom ânimo. Bom, então assim, você vai receber com autoestima aquele que é o cabeça, que é o líder, que é o mais velho, talvez, que seja, que você conheça a sua grandeza aqui de caráter e sabedoria de uma forma respeitosa, mas não reverente, idolatrando, né? Porque nós não fazemos idolatria. Ao mesmo tempo, você não vai receber de forma com a testa franzida, ranzinza, um jovem. Não é mesmo? Nós temos que ser leves em todos os momentos e com todas as pessoas. Tratar todo mundo e ter a vida e ver a vida e viver a vida com alegria. Sim, Torá. Bom, pode haver uma conotação biográfica, ele continua interpretando, né? E comentando, pode haver uma conotação biográfica nesta frase do Rabi Ishmael. Em seus dias, então ele vai remontar lá atrás, né? O líder da comunidade era o Rabban Gamliel, pessoa de caráter aristocrático que estabeleceu padrões muito elevados e exigiu a todo custo que fossem atendidos. Nenhum aluno era admitido em sua escola, a menos que tivesse as mais altas qualificações e excelente caráter. Complicado, né? Porque se você aceita na sua escola, como Gamliel, você aceita na sua escola apenas quem tivesse altas qualificações, que tivesse um excelente caráter, você retira, né, a oportunidade daqueles que ainda não estão assim, né, que não são assim, de aprender, de crescer, né? Essa é uma inclusão boa, não é como essas de hoje em dia, essas inclusões malucas. Essa é uma inclusão boa. Aquele que ignora certas leis ali, né, que eles estão estudando, que ignora alguns preceitos, que ignora alguma coisa, enfim, você evita que ele venha aprender, você restringe isso. Né? Então Gamliel era um aristocrata e visto de uma maneira assim difícil de lidar. Vamos entender aqui então a época que o senhor Irving Bunin está tentando dizer, que talvez seja por conta do contexto da época que o Rabi Ishmael escreveu esta Mishnah, porque é difícil. Como é que você vai aprender se o Rosh, o líder
ou da congregação, ou do grupo Bineinô, ou aqui da Yeshiva, o da escola, não é mesmo? Não deixa que você compareça, não deixa que você frequente, que você integre isso, porque você não tem aquele não é biotipo, mas não tem aquelas características que ele exige. E vai mais longe. Segundo o Talmud, ele dizia, o estudante cujo interior, esse interior significa caráter, está entre parênteses, não seja como o seu exterior, quer dizer, a sua erudição, não deve ingressar na casa de estudo. Quer dizer, se o seu caráter, né, o seu interior não seja com a sua erudição, se você não conseguir botar para fora, né, tudo aquilo que você tem dentro, este caráter, se você não sabe fazer isso, não é um erudito, você não deve ingressar na casa de estudo e nunca vai aprender. Nunca vai aprender. Eu me lembro que no passado tinha aquele negócio do primeiro emprego. Eu acho que eu já falei aqui para vocês. Então, assim, no primeiro emprego, quando você chegava para o primeiro emprego, existiam requisitos. Um dos requisitos eram cartas de referência. Obviamente que as cartas de referência, elas esse pedido mesmo, esse requisito acabava fazendo com que você fosse um mau caráter ali, fosse um mentiroso, porque que carta de referência você vai ter se você está em busca do seu primeiro emprego? Se ele é primeiro, ele não é segundo, significa que você nunca trabalhou, não tem carta de referência. A pessoa tinha que ter não sei quanto tempo de experiência. Que experiência? Né? Então, as portas se fechavam antes mesmo do primeiro emprego, ou antes mesmo de começarem a se abrir. Finalmente, isso é uma coisa que nós podemos trazer, então, né? Finalmente, ele foi destituído, tá? O Rabi Gamaliel, naquela época. E o Rabi Elazar, já falamos aqui de Gamaliel muitas vezes, né? Volta lá atrás, aqui na playlist. Finalmente ele foi destituído e o Rabi Elazar ben Azariah, um jovem erudito, foi designado nasci em seu lugar. Veja bem, um jovem erudito. Então, provavelmente ele tinha o caráter, ou por dentro ou por fora, nos parâmetros do podemos ter ele como líder. O Rabi Elazar era mais democrático, convidou a todos a frequentar a escola e participar em seus estudos. Sabe que os estudos no passado, né, nesse tipo de lugar aqui, nas yeshivot, vamos mais atrás, vamos pensar no Shimon Bar Yochai. Nós sabemos que existia, por exemplo, aquelas pessoas às quais eles falavam tudo, e existiam aqueles que eram os seus estudantes, aqueles que o seguiam, seus discípulos, que a gente chama, que eram grupos sempre menores. Então, se você acha que num lugar não tem condições de todos aprenderem no mesmo nível, você faz ali um estudo, mas tem uma parte interna, né? Nós temos a grande assembleia, a pequena assembleia, então somente para alguns. Isso acontecia, por exemplo, quando diz respeito ao estudo da Kabbalah. Não era para todos, mas não é porque eles estavam, você não pode, é porque você ainda não pode. Porque você ainda não deve. Poder você pode tudo, nós podemos tudo, mas muitas coisas nós não devemos. Então, se você sequer entendeu a letra da lei, sequer você entendeu a própria Torá, não queira dar um passo tão grande, maior do que a sua perna, porque vai dar ruim. Tanto é que nós sabemos que lá na época sobre esses ensinamentos, alguns ficaram no meio do caminho, né? Teve gente que ficou doida e teve gente que morreu. Sábios, né? Já contamos aqui também isso aí. Dadas as diferenças de pontos de vista entre estes dois luminares, o conselho do Rabi Ishmael era: seja tranquilo entre o Rabban Gamaliel, mas conserve sua independência de julgamento e não se sinta intimidado por seus antecedentes e erudição. Então, quando ele fala lá no comecinho, seja submisso com o superior, o seu Irving Bunin está tentando trazer que talvez o Rabi Ishmael estivesse falando de Gamaliel aqui, não é? Para que, olha só, não, seja tranquilo entre o Rabban Gamaliel, mas conserve sua independência de julgamento e não se sinta intimidado por seus antecedentes de erudição. Ele é o bambambam, ele é o grandão, ele é o rabinaço, então eu não posso falar nada. Então quem você é? Nada?
Bom, por outro lado, seja paciente com o Rabi Elazar, este que substituiu, né? Que ainda é jovem e cujos cabelos ainda não embranqueceram. Então, novamente, o senhor Irving Bunin coloca esta Mishnah como se, nessa interpretação, como se o Rabi Ishmael estivesse falando dessas duas figuras. Outros comentários relacionam a palavra Tishhoret ao termo aramaico Shahvar, que é o funcionário real ou o arrecadador de impostos. Aqui nós vamos ter que trazer para os dias de hoje e não vai ser fácil, que é assim. Assim, a Mishnah diria, que ele está tentando interpretar o que dizia a Mishnah, seja complacente, honesto e íntegro com o arrecadador de impostos. Não se envolva num emaranhado de mentiras ou disfarce seus lucros inventando perdas imaginárias, pois uma mentira conduz a outra e antes que você se desse conta, poderia ficar enredado em seus embustes. Viva de modo que possa enfrentar tranquilamente os funcionários públicos. Pague seus impostos, cumpra suas obrigações e nada terá a temer. Alguma semelhança aí com o tipo do negócio do, sonegação de impostos, porque lá era o arrecadador de impostos, então não minta para o arrecadador, não finja que você é uma perda imaginária, né? Ele está tentando dizer que pode ser isto também. Por quê? Porque uma mentira atrai a outra e você acaba caindo nesse embuste. Para nós trazermos para os dias de hoje é o seguinte: está tudo certo? Vocês gostam dos impostos que nós pagamos? Você percebe às vezes uns aumentos, não sei na televisão, para quem assiste televisão, mas no noticiário, aumentos de coisas, você fica apavorado porque quem vai pagar isso tudo, esses impostos, é você. Você já teve comércio? Eu já tive. Você já viu um produto na prateleira custar tanto? E quando você olha na nota que chega, né, na nota que vem com o produto, você está pagando mais imposto do que realmente o valor que o produto em si tem, e você precisa repassar esse imposto para o consumidor? Não é? Todo mundo é enganado ali, todo mundo é usurpado, quer dizer, nesse momento, todo mundo paga a conta. E quando você vê determinados governos, e isso não tem política, mas vários governos, olha, sinceramente acho que todos, fazer algumas benesses por uma quantidade para a maioria, ajudar a maioria, esgoelando a minoria. Então, aquela minoria paga a maioria, sustenta, né, com algumas benesses que o governo se utiliza em nome dele mesmo, mas quem paga é geralmente aquele que não é nem rico nem pobre, a classe média, que a gente chama de classe média aqui no Brasil. Entende o que significa? Mas, quando nós falamos de judaísmo, nós entendemos, e também Bnei Noach, porque está dentro das leis, daquelas que é chamado de ramificações, que eu não gosto de chamar de ramificação, porque não é ramificação. Nós temos as 7 leis de Noach, e dessas 7 leis nós temos várias outras leis, na verdade. Leis, não simplesmente ramificações, existem muitas diferenças ali, né? Mas que vem, talvez a raiz seja realmente uma só e podemos chamar de ramificação, tudo bem. Então, quando nós vemos lá nas leis de Bnei Noach, nós também encontramos, nós entendemos, porque encontramos lá, que nós devemos respeitar, né, a nação. Então, se existe este imposto, você deve pagar este imposto. Porque quando você sonega de alguma maneira, você está prejudicando a nação. E a nação deve ser vista como a importância, assim como nós como indivíduos dentro da nossa casa, como indivíduos, como cidadãos, nós temos que pensar na nação. Você tem o condão, você é um militante de bandeirinha, você tem um partido político, você tem uma congregação que se importa com esse tipo de coisa, você tem um líder seu ali, da sua turma, no governo que possa ajudar. Você tem como mudar isso? Não, você não tem como mudar isso, então você deve pagar, você deve torcer, inclusive ter fé, inclusive muita fé nós temos que ter hoje em dia, tá? Para que essa nação cresça. Então você não deve roubar da nação.
Então, embora seja muito injusto, né? Muito, às vezes, pareça ser muito injusto os valores, esta é a nação que você está vivendo neste momento. Então, você vai ajudar com que ela cresça. Se todos pagarem os impostos, se todos forem honestos, tá? Parece uma utopia, eu sei, mas vai que né. Então, nós não podemos. Então, não sonegue quando ele diz ali, olha só, seja complacente, honesto e íntegro com o arrecadador de impostos. Seja complacente, tá? Seja honesto, seja íntegro nas suas contas, naquilo que você compra, naquilo que você adquire, naquilo que você ganha, que você declara ao imposto de renda. Esse era o nome que eu não gostaria de ter dito aqui, mas entenderam, né? Às vezes a gente quer ser muito, eu sou uma pessoa muito honesta, não sei o que lá, eu acho que é injusto, fulano está pagando mais, está pagando menos, eu não vou pagar. Eu não quero dar essas coisas para o governo, onde eu puder sonegar, eu vou sonegar. Isto, a grosso modo, poderíamos dizer que todo mundo devia fazer, porque o governo nos rouba desde sempre. Não é? É assim o que a maioria pensa, mas não é esse o objetivo. O objetivo de uma nação é crescer e não seria o certo. Nós precisamos que o governo também seja íntegro e honesto. Então não seja você aquele que mata, né? Aquele que mata, que assassina, porque aquele outro assassinou não sei quem, você vai fazer justiça com as suas próprias mãos. Não seja você. Então não seja você aquele que rouba da sua nação só porque ela não é justa ou porque os dirigentes não estão sendo justos, o que você chama de justiça para uma parte do povo e tal. Eu sei o que é pagar imposto. Eu sei o que é pagar imposto além do limite do valor do próprio produto. Eu sei o que é você ter que brigar com grandes concorrentes, porque eles podem baixar o preço do produto que para você chega muito mais caro, você faz um pedido dos produtos muito menor do que este grande concorrente e o imposto é o mesmo. Então, eu sei bem o que significa isso aqui, mas você pode escolher ser íntegro ou mudar isso. Quero me candidatar, eu quero, enfim, militar, mas se você não resolver nada disso, e ainda assim resolvendo, seja íntegro, seja honesto. Esta foi a Mishnah 16 do capítulo 3, uma Mishnah curta, mas uma Mishnah importante. Essa última parte, para mim, ela é muito importante. E a interpretação que ele fez com relação a gente às vezes achar que porque a pessoa é líder ou porque a pessoa estudou mais, ou porque a pessoa é mais velha, ou porque a pessoa teve mais oportunidades, nós devemos baixar a cabeça e simplesmente fazer tudo porque ela disse que era assim. Então, nós somos marionetes, fantoches aqui, então, daquele líder, não pode. E também me interessou muito entender que não é porque você viu ali um pseudo sucesso de um jovem, é como quando a gente diz assim, mas eu não consigo mais fazer aquele exercício. Mas eu não consigo mais ir até a esquina comprar não sei o que eu sempre fiz isso a minha vida toda. Você tá lá com 70 anos e diz isso. Talvez você não parou para pensar que você não tem mais 20. Então, com 20 anos, você se atirava aos pés da vaca, como as pessoas falam. Agora você tem mais discernimento, mais controle, mais experiência, mais sabedoria, pelo menos é para ter, e você já sabe que o seu corpo já não é o mesmo, conhece os seus limites. Então, que nós não conheçamos os nossos limites extrapolando eles e que nós não percamos o nosso discernimento, a nossa importância de estar aqui no mundo, porque se você está aqui, você é importante, né? Acatando tudo que o líder fala, acatando tudo que aquele cheio de títulos te diz. Então, acatando tudo que aquela youtuber lá falou que tinha que fazer. Não, nananina, não. Discernimento dá ato entendimento. Não basta sermos inteligentes, nem basta termos conhecimento ou informação. Nós precisamos entender o que nós conhecemos. Nós precisamos discernir as coisas umas das outras e decidirmos com as nossas próprias decisões.
né, caminharmos com as nossas próprias pernas. Então hoje eu vou ler, espero que vocês tenham gostado, que vocês não estejam aí sendo submissos demais para um líder e nem mal educados e franzindo a testa demais para o jovem só porque ele é jovem. Às vezes as ideias, as melhores ideias, elas estão na cabeça do jovem mesmo. Precisa de alguém com um pouco mais de experiência, simplesmente para concatenar, organizar esses pensamentos do jovem. Então vamos tentar trabalhar juntos, jovens, não jovens, experientes, não experientes, corajosos, covardes, todo mundo. Vamos fazer dessa escola da nossa vida uma escola com todo respeito ao Rabi Gamaliel, que de abençoada memória, mas vamos tentar fazer as nossas yeshivot, a yeshivá da vida mais Elazar. Vamos tentar ser mais democráticos aqui, convidar todos para estudar a palavra de Deus, para estudar a ética do Sinai. Bom, eu vou ler hoje, por isso que eu disse, espero que tenham gostado, que tenha prestado para alguma coisa nos nossos dias de hoje, porque para mim prestou. Curta, comente, compartilhe com quem você vê tomando algumas dessas atitudes, não entendendo que o melhor caminho é o caminho do meio. Vamos ler hoje o Salmo 133, Cântico de Ascensão de David. Como é bom e agradável viverem irmãos juntos em harmonia. É como o óleo precioso que unge a cabeça de Aarão, do qual escorrem gotas para a sua barba e daí para a orla das suas vestes. É como o orvalho do Hermon que vem cair sobre as montanhas de Sião. Como bênçãos ordenadas pelo Eterno, sejam elas perpetuadas em sua vida. Amém. Perceberam como este salmo veio justamente para isso? Sejamos todos irmãos, trabalhemos em conjunto com integridade, honestidade e submissão no tamanho certo e franzimento de testa também no tamanho certo. Não sejamos nem grossos, nem grossos com a pessoa e nem benevolentes demais. Caminho do meio, esse é o caminho. Esse é o caminho. Shalom a todos, tenham uma ótima semana.